Olá! Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast da semana. Esperamos que esteja tudo bem contigo e sua família. Meu nome é Alessandra Moraes, e a nossa conversa, hoje, é sobre a escolha de cera acrílica, a chamada cera alto brilho. Um episódio para entender como elas funcionam e se diferenciam. Quais são suas variações e, especialmente, 10 aspectos para se levar em conta ao escolher a melhor. Ao finalizar o podcast, peço sua atenção para nos classificar no seu agregador de podcast, de modo que mais pessoas possam receber esse material. O podcast dessa semana é um oferecimento da marca de papéis sanitários, OptiPaper, e do site limpesaprofissional.com.br. Esperamos que goste e aproveite bastante. Cera alto brilho é um produto que auxilia o processo de limpeza e tem como objetivo proteger o piso, formando uma camada resistente e duradoura, deixando um brilho intenso em sua superfície. Entrar em um ambiente e olhar para o chão que pisa. Enxergar sob os pés um piso limpo, brilhante, seguro é um sinal de que você está sendo muito bem recebido. A boa aparência dos pisos de empresas, instituições, clínicas, mercados, shoppings, hospitais e indústrias pode ser conquistada e mantida por meio do uso de ceras alto brilho. Mas para garantir que a cera alto brilho alcance o resultado desejado e que o piso fique protegido, com brilho e segurança, é preciso acertar na escolha do produto de acabamento acrílico, outro nome da cera alto brilho. Se engana quem pensa que todo piso aceita qualquer cera alto brilho. Há especificidades que precisam ser observadas no momento da compra. Tipos de pisos, efeitos desejados e componentes são alguns dos fatores que precisam ser considerados. Acompanhe a seguir o podcast que preparamos sobre a cera alto brilho e faça a compra para sua empresa, com mais assertividade e economia. Mas, antes de falar sobre como escolher uma cera alto brilho, é preciso conhecer os principais tipos de pisos que fazem parte do revestimento da maioria das empresas e instituições atualmente. Vamos lá? Para começar, há dois tipos principais, os quentes e os frios. Os pisos quentes são os de madeira ou de carpete. Entre os mais comuns são os assoalhos ou tacos de ipê e jatobá. Depois de instalados, estes revestimentos podem receber acabamentos sintéticos ou naturais para torná-los impermeáveis. Já quanto aos carpetes, há os de tecidos e fibras naturais e os sintéticos. Hoje em dia há ainda os chamados pisos de carpete de madeira, que é como se juntássemos os dois tipos em um único. Trata-se de um piso laminado que tem uma fina camada de madeira em sua superfície e é considerado um piso quente, sobre os mesmos aspectos que os anteriores. Os pisos de madeira podem receber cera alto brilho, desde que eles tenham uma cama de impermeabilização sobre a madeira. Sendo que essa impermeabilização é que vai receber a cera. Já os pisos frios são fabricados ou extraídos de pedras e jazidas naturais, como mármores, granitos, pedras em geral, cerâmicas, etc., e podem também ter origem sintética. Os pisos frios são ainda subdivididos em dois grupos, resilientes e os não resilientes. Os pisos resilientes são os que apresentam cavidades microscópicas na superfície, assim, são capazes de conferir às ceras uma boa aderência. Com relação ao segundo tipo, os pisos não resilientes são as cerâmicas esmaltadas, pedras polidas, entre outros. Eles oferecem pouca ancoragem às ceras e exigem critérios específicos no momento de escolher o tipo de acabamento ideal. Em relação aos tipos de ceras, existem aquelas que são à base de petróleo, pouco comuns atualmente. Além delas, existem as ceras à base de água. Essa classificação se refere ao tipo de veículo utilizado em sua formulação. Essas ceras, à base de água, podem ser lustráveis, semilustráveis ou não lustráveis, fazendo referência às substâncias sólidas presentes em sua formulação e ao tipo de película que depositam sobre o piso. Vamos entender como se diferenciam. As ceras lustráveis são feitas à base de carnaúba e têm a finalidade de dar brilho e proteger pisos laváveis, em locais com baixo índice de tráfego. As semilustráveis são feitas à base de mistura de substâncias mistas entre acrílico e carnaúba, indicadas para dar brilho e proteger qualquer piso lavável. Destinada a ambientes de baixo a médio volume de tráfego.
Já as não lustráveis são as ceras acrílicas, foco desse podcast, que oferecem brilho logo após secagem, têm excelente resistência ao atrito do dia a dia e excelente resistência à água e ao detergente. Com seu uso, o piso pode ser lavado e esfregado sem que haja remoção da película. Proteção, maior poder de brilho, fácil limpeza, resistência à água e ao esfarelamento são alguns dos itens que devem ser observados e considerados no momento da escolha das chamadas, cera acrílica ou cera alto brilho, para integrar a lista dos produtos de limpeza para sua empresa. Confira, na sequência, como analisar uma cera alto brilho e ajudar em sua escolha. Selecionamos 10 aspectos que devem receber sua análise quando for selecionar suas ceras à base de água e alto brilho. Trata-se de nossa melhor parte do podcast. Indicamos que ouça com muita atenção e pause e retorne a ouvir sempre que houverem dúvidas. Vamos aos pontos. Vamos iniciar pela proteção. Ela é uma das principais funções da cera alto brilho. Ou seja, proteger o piso. A circulação frequente de pessoas, o atrito dos calçados e dos resíduos que eles carregam nas solas, causam desgaste, por mais resistente que seja o revestimento. O uso da cera alto brilho, de forma adequada, pode ser visto como um ato de preservação do patrimônio, pois a troca do piso de uma grande área pode exigir um alto investimento, além da imagem negativa que um piso mal cuidado ou desgastado pode gerar. Os níveis de proteção e resistência da cera alto brilho estão, diretamente, relacionados à dureza dos sólidos utilizados em sua fórmula. Assim, quanto mais dura a película sólida da qual o produto é feito, maior será a proteção oferecida por ele ao piso. Outra característica é o alto brilho, pois um piso brilhante é um piso que chama atenção. Ambientes ganham mais elegância e sofisticação com um chão que brilha. Um espaço ganha em acolhimento e sensação de bem-estar com um revestimento que reflete cuidado. Para se ter brilho, é indispensável que a superfície seja plana e a película, no caso a cera, tenha refletividade. Quando o piso não é perfeitamente plano, como o granito apicoado, por exemplo, a luz acaba por refletir em diversas direções, causando a sensação de brilho embaçado e opaco. Em relação à cera alto brilho, as melhores para garantir brilho são as incolores, constituídas de materiais transparentes, que não absorvem a luz, e assim têm maior capacidade de refletir e potencializar o efeito do brilho. Uma boa cera alto brilho para piso é aquela capaz de preencher os vales e as cavidades dos revestimentos resilientes e feita de material não absorvente, que possibilita que toda a luz, ou quase toda, seja refletida em uma única direção, gerando brilho intenso, claro e nítido. Outro aspecto é o da facilidade da limpeza. A cera líquida acrílica que preenche as cavidades do piso impede que partículas de sujeira se acumulem nesses espacinhos, tornando mais fácil a limpeza do chão. A superfície formada pelo filme da cera também deve possuir características que evitem a aderência de sujeira na mesma. Sendo assim, a limpeza do dia a dia fica facilitada em muito. A cera também deve ser antiderrapante. Item de segurança fundamental para os usuários do ambiente, a escolha da cera deve considerar seu poder antiderrapante. A cera alto brilho, ao reduzir a resiliência do piso, penetrando em suas cavidades, acaba por reduzir também o atrito entre as superfícies, piso e sola do sapato, deixando o chão mais escorregadio. Por isso, para garantir um lugar seguro para a circulação de pessoas, é imprescindível observar, cuidadosamente, a constituição dos sólidos que compõem a cera e certificar-se de as características antideslizamento estão preservadas na película formada. As ceras também devem ser resistentes à água e aos limpadores e detergentes para piso. Atenção, os pisos de madeira, mesmo que tratados com ceras acrílicas, não devem ser lavados, mas ainda assim, nos processos de limpeza, podem ser usados panos e mops úmidos, por exemplo. Para que as ceras sejam viáveis e econômicas, a aplicação delas deve gerar uma espécie de filme lavável, impedindo que a cada limpeza, úmida ou molhada, a sua película seja removida. Sem essa boa capacidade de resistência à água e ao detergente, a cera exigiria reaplicações frequentes, o que a inviabilizaria e encareceria seu uso. Outra característica das ceras é a questão de ser facilmente removível. Uma boa cera alto brilho deve ser resistente à água, ao mesmo tempo em que deve ser de fácil remoção quando usamos os produtos apropriados. De tempos em tempos, é preciso remover a cera para evitar acúmulo de películas e a perda das características específicas do piso.
Assim, os removedores devem ser feitos à base de substâncias especiais, capazes de agir sobre a película da cera, dissolvendo-a e removendo com certa facilidade. Isso é o desejável. Mais um aspecto. A cera deve ser estável à luz e à oxidação. Uma boa cera alto brilho, ao ser aplicada, não altera as características aparentes do piso, como cor e textura. A qualidade da cera está também nela não depositar um filme, que pode amarelar ao longo do tempo. A alteração de cor, geralmente, é causada por reações de oxidação, desencadeadas pela luz e calor, quando se tem um filme de baixa resistência. Sendo assim, os componentes da cera devem ser muito bem elaborados e equilibrados a ponto de evitar o amarelamento. As ceras também devem ser resistentes a marcas pretas. A abrasividade entre película de cera e a sola dos sapatos pode causar marcas pretas no piso. Este efeito pode ser minimizado pela adição de aditivos lubrificantes na cera. Uma cera alto brilho com formulação equilibrada possui aditivos lubrificantes em quantidades precisas, reduzindo o efeito de marcas pretas, sem, no entanto, tornar o piso escorregadio ou comprometer sua ação antiderrapante. Quase chegando ao último aspecto importante da cera. Deve ser resistente ao esfarelamento. Ao pensar em cera, uma imagem comum que pode vir à cabeça é daqueles pedacinhos soltando e se espalhando pelo espaço todo diante do tráfego intenso. Este efeito podemos chamar de esfarelamento. Na hora de comprar uma cera, é importante checar a formulação para confirmar a presença de agentes coalescentes, que impedem o esfarelamento. Até mesmo testar as ceras que podem ser compradas por sua empresa é uma boa ideia, em busca de maior assertividade. Outra questão que pode causar esse problema é a má preparação do revestimento para receber a cera acrílica para o seu piso, que resíduos de sujeira ou de detergentes comprometem a aderência e aplicação. Sendo assim, o capricho na fase de preparo é fundamental. Chegamos agora ao último componente. O preço da cera alto brilho. Encontrar o produto ideal para o enceramento da sua empresa é um investimento patrimonial. Uma cera de qualidade e de uso profissional vai garantir a proteção do piso, a durabilidade dele, sua beleza e elegância. Nem sempre a cera mais cara será melhor para seu negócio, nem a mais barata será uma boa ideia. Para decidir, é preciso saber da necessidade e dos objetivos desejados com o produto. Sendo assim, leve em conta todos os aspectos mencionados nesse podcast, a fim de colaborar com sua decisão e evitar que somente o preço seja sua bússola. Afinal de contas, produtos que duram mais no piso, requerem menor manutenção e conferem maior elegância aos ambientes devem ser sua prioridade. Em nossa missão, de oferecer um atendimento personalizado e produtos de limpeza de uso profissional de qualidade, possuímos ótimas opções de cera alto brilho, que reúnem as características essenciais para se ter um produto especial em sua empresa. Os nossos acabamentos para pisos atendem às necessidades de cada ambiente, são seguros, antiderrapantes, com alto nível de brilho, resistentes aos detergentes e são facilmente removidas quando aplicado o removedor de cera adequado. Um ambiente com um piso limpo, bem cuidado e brilhante é um ótimo cartão de visitas. Para se beneficiar desses aspectos do seu piso, conte com a gente. Chegamos então ao fim de mais um podcast. Esperamos que tenha gostado de nosso conteúdo e que ele tenha servido para atualizar seus conhecimentos e orientar sobre os melhores meios de se escolher cera alto brilho para sua empresa. Até o nosso próximo podcast. Somos a EGCLIA. Acompanhe nossos podcasts e se profissionalize ainda mais.